Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer porque hoje a gente pode estar aqui em comunhão para te adorar, para prestar um culto ao Senhor, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor use o louvor para que ele consiga transmitir o que o Senhor quer falar para nós, Pai. Para que cada um de nós sejamos usados por Ti e que a gente compreenda o que Ele quer falar. Que ao final do culto nós cheguemos em casa e que a gente entenda e que a gente continue e que lembre dessa palavra na nossa semana, no nosso dia, no nosso mês e até o fim das nossas vidas, Pai. Que a gente guarde de dentro do nosso coração. Muito obrigada porque nós podemos estar vivos e porque a gente pode sempre estar aqui e porque a gente sempre vai adorar a Ti, porque nós conhecemos a Tua palavra, porque nós podemos ser usados por Ti para mostrar para o mundo do Teu amor, Pai. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Você acha que eu estou bem de neto ou não? Oh, aleluia. Fala, como é que você está firme? Tem neto, tem esposa, tem retaguarda. Né? Um homem não se mantém se não tiver a casa por trás ou junto, caminhando junto, tá bom? Nunca esqueça disso, homem. Vocês precisam da esposa, dos filhos. Então, tenham uma vida saudável como família. E assim também, a esposa e filhos sabem que precisam do pai, né? Ok? Nós estamos seguindo em frente ao nosso objetivo principal como igreja, com o nosso intuito como liderança, como igreja, de nós crescermos espiritualmente, nós sermos fortes, termos envergadura espiritual. E nós entendemos desde o início, lá em 6 de fevereiro de 2022, de que isso aconteceria pela palavra de Deus. Nossas ações são boas, nossos testemunhos são essenciais, mas o que muda vidas é a palavra de Deus. Então, vocês lembram que a gente começou estudando de forma expositiva o livro de João. 1 ano estudando o livro de João. E aí terminou o livro de João, fomos seguindo outros livros, e agora nós temos um ministério que faz isso, tá? Tem um ministério de ensino, em que nos reunimos e tomamos essas decisões, tá ok? Eu não faço isso sozinho. Há um grupo de pessoas que a gente decide junto. E a nossa decisão, por esse tempo, foi estudarmos as cartas de Jesus, né, escritas por João, mas ditadas por Jesus, às igrejas do Apocalipse. Então, eu quero que você pense comigo o seguinte: a igreja que nós vamos estudar hoje, Sardes, tem a ver conosco? Sim. Tente olhar também para nós quando estivermos falando da igreja de Sardes. Tá ok? Eu vou abrir o texto e nós vamos ler. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, já que vocês as trouxeram. Não tem bombom hoje, mas tem um agrado celestial. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas. Eu quero dizer a você que vai ter um dia que não vai ter o texto na tela, tá bom? E não está muito distante. Então, traga a sua Bíblia física. Tá bom? Semana que vem tem chocolatinho. Tá bom? Não é para avisar? Agora eu avisei. Eu não me contenho. Vamos ler o texto? Só o seguinte, Natan, aqui está a ficha para novos membros, tá, querido? Se você quiser, tá? Depois você pega com a gente aí, tá? E se mais alguém quiser se tornar membro da igreja, é a hora de preencher. Está com a Denise. Denise, lê isso lá. Procure com ela. Se tem alguém que você está tentando trazer, pode encaminhar a ficha para ela, tá? E preencha a ficha e nos entrega. Vamos ler o texto? É o texto de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, ou do 1º ao 6º versículo. Ok? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer,
porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É Jesus falando, tá? A igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 6º versículo e último. Quem tem ouvidos, me ajude. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está no plural, tá? Às igrejas, tá? Uma crase e plural. Muito bem. Essa é a 5ª carta escrita por Jesus às igrejas. E a igreja que nós já lemos é Sardes. Nós já mostramos várias vezes os mapas. Ele fica hoje na Turquia. É na sequência daquelas igrejas que a gente já mostrou. E John Stott, ele escreveu a respeito de cada igreja, e ele deu uma palavra para cada igreja. Eu achei interessante, é o Maurício que me despertou para isso. E ele disse o seguinte: em Éfeso, a palavra é amor. Lembra? Voltar ao primeiro amor. Em Esmirna, sofrimento. Lembra que houve morte? O Maurício pregou de uma forma, né, tão bonita. Em Pérgamo, verdade. Em Tiatira, santidade. E para Sardes, a palavra de John Stott é realidade. Tipo assim, como é que nós estamos? Será que nós estamos bonitinho no mapa para Deus? Não estamos? Será que nós estamos agradando a Deus ou não estamos? Então, essa é a tônica dessa carta que eu quero pregar, pela graça de Deus, e que você compreenda o texto. Mas sempre com esse pensamento, tá bom? É para as igrejas. Então, é para Sardes, é para Beit Avot. Beleza? E todas as igrejas que lerem essa carta. Muito bem, a cidade de Sardes, ela ficava no alto, numa colina, e ela era murada em toda a sua volta, e ela era fortificada, que ela era inexpugnável. Não tinha como você entrar nessa cidade que era super protegida. E a cidade sentia-se imbatível. Eles entendiam que eles nunca seriam dominados, os soldados, os habitantes da cidade, falavam, nunca ninguém vai entrar aqui. O negócio é tão bem feito, tão bem arrumado, né, tão protegido, que ninguém vai entrar. Então, eles tinham esse orgulho, essa vaidade doida, e eles entendiam que eles nunca seriam invadidos, nunca ninguém os derrotaria. Agora, veja uma coisa. A falta, preste atenção que é para você e para mim, espiritualmente. Eu estou falando de verdades espirituais também. A falta de vigilância e a autoconfiança da cidade fez com que ela, por 2 vezes, fosse invadida. A cidade, que era inexpugnável, que não tinha como entrar, foi invadida por 2 vezes. A primeira vez foi em 590, deixa eu ver, eu anotei aqui, 529. O rei persa Ciro entrou, sabe por onde? Quem me ajuda? Dá o palpite aí. Porta da frente. Quem mais? Não? Havia um buraco na muralha, tá? E que os habitantes não se preocupavam com aquilo. Por onde você acha que Ciro entrou? Por aquela brecha, por aquele buraco lá. Os caras foram dominados e depois, né, voltaram a ser independentes. E aí, em 281, Antíoco Epifânio, um rei Seleucida, foi invadiu por onde? Pelo mesmo lugar. Ô, cidade sem vergonha, né? Agora, dá para aplicar para nós isso? Você tem brecha na sua vida? Por onde você acha que o inimigo vai entrar? Vai pular o muro? Vai quebrar a muralha? Ele vai entrar no lugar onde você vacilou, onde você deixa a brecha. Está claro isso para você? Veja as verdades espirituais que podemos tirar do texto da carta de Jesus para Sardes.
Muito bem, ela foi reconstruída por Alexandre Magno e ela foi dedicada a uma deusa chamada Cibele, que era identificada com a deusa grega Ártemis. Essa deusa, eles acreditavam essa deusa o poder de restaurar vida aos mortos. Por isso que o pessoal cantou aqui essa música, tá? Nada acontece por acaso. A gente canta as músicas que tem a ver com a pregação. Tenta, pelo menos, né? Muito bem. Sardes foi a capital do reino da Lídia, e famosa por suas riquezas, e ela especialmente por causa do ouro e da prata. Ela tinha muito ouro e muita prata. Esse lugar ele é conhecido como o início da cunhagem de moedas. Diz a tradição que foi onde eles começaram a fazer moedas, cunhar moedas, tá bom? Embora Sardes tenha sido outrora uma cidade poderosa e rica, porém se tornou um símbolo de decadência e apatia espiritual. Aquela igreja vigorosa foi se tornando apática. Esse é o grande perigo das igrejas, de a gente se acomodar, de a gente ficar apático, de a gente deixar que o inimigo entre pela brecha e faça estrago dentro da nossa igreja. Está claro? E dentro da nossa vida também. Muito bem. A igreja estava morrendo, e só Jesus podia dar vida àqueles crentes. A essa igreja, Jesus enviou uma mensagem revelando a necessidade de um reavivamento. Ela precisava viver de novo. Ela estava morta e alguns membros estavam em estado terminal, estavam morrendo. Eu estou falando espiritualmente, vocês conseguem entender o que eu estou falando, certo? Muito bem. A igreja estava caindo num torpor espiritual. Eu vou te explicar daqui a pouco o que eu quero dizer com isso, tá? O reverendo Hernandes, a quem eu usei para montar esse material também, o John Stott, a gente usa os livros que a gente sabe. Eu não tenho toda essa capacidade de fazer uma pregação, então eu preciso consultar as pessoas que estudam mais que eu, que se preparam, tá bom? Então, se for lá no livro deles, vai ter muita coisa que está aqui, tá ok? Muito bem, o reverendo Hernandes diz o seguinte, que o estado espiritual da igreja hoje não é diferente. Devemos olhar para esta carta não como uma relíquia que a gente guarda para conhecer, mas como um espelho em que nós vemos a nós e nós nos vemos a nós mesmos. Está claro? Bobeie eu e você e a gente vai ficar apático. Começa a não vir na igreja, começa a não ler a Bíblia, começa a não orar, eu vou começar a morrer aos poucos. Eu estou te falando, querido, se você vier à igreja ou não vier à igreja continua. Está claro isso? Não estou dando pito em ninguém. Quer vir, vem. Quem não quer vir, o que eu posso fazer? Mas você vai morrer aos poucos. Isso eu te garanto. Porque começa a deixar de ter a comunhão, começa a deixar de estudar, porque tem gente que não lê a Bíblia, se não for dentro da igreja, não lê a Bíblia. Então, às vezes, o culto é o único lugar que você vai ter contato com a Bíblia, vai aprender, não é? Vai ter contato com os irmãos, vamos orar por você, vamos te ajudar. Então, cuidado, para você não cair na apatia e você entrar num esquema desse da igreja de Sardes. Vamos estudar os versículos, um por um, e a gente vai estudá-lo para a gente entender um por um. Tá? Então, o versículo 1 diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, é Jesus, tá? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Você acha que você está vivendo, mas você está morto espiritualmente. E o que foi que Jesus falou? Conheço as tuas obras. O pastor João não conhece as tuas obras, tá bom? Os presbíteros não conhecem as tuas obras, mas Jesus conhece. Ele sabe como está a sua vida, ele sabe como está a sua caminhada. E eu vou te explicar tudo aqui para você entender lá no final o que acontece. Por isso que tem que ter a vigilância, a gente não se acomodar, tá bom? Então, Jesus conhece as obras da igreja e conhece a obra de cada um de nós, profundamente. Nós podemos enganar, eu sei que ele não faz por querer, mas a gente pode até enganar um ou outro, mas a Jesus, não. A hora que eu me ajoelho para orar, ali eu me desnudo.
Jesus, tu sabes que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Porque às vezes a gente tem a tendência de pecar no varejo e confessa no atacado. A gente chega lá, Jesus, tu conheces as obras das minhas mãos, sabe que eu tenho pecado. Fala com Deus do jeito que Ele quer. Jesus, eu sou adúltero, eu olhei para uma mulher com olhar impuro. Jesus, eu sou mentiroso, eu não usei a verdade hoje. É isso que Ele quer ouvir da gente, não fica dando, como diz o pastor Messias, não fica dando volta, rodando o toco. Vai direto ao assunto. Então, quando você for orar, meu irmão, minha irmã, se desnude diante de Deus, porque Ele sabe como está seu coração, sabe da sua vida. A menos que você não crê em Deus. Mas se você crê nesse Deus, que é criador de todas as coisas, que é capaz de sondar o coração de cada um de nós, Ele espera que eu converse com Ele abertamente. Então, nós nunca vamos poder enganar Jesus, porque Ele conhece as nossas obras. Nunca esqueça disso, tá? A igreja de Sardes vivia de aparência. A fama da igreja era grande. Agora veja, nenhuma doutrina falsa, que as igrejas anteriores se viu que sempre lutam, os nicolaítas, lembra? Sempre lutam. Ela não tinha essa luta com falsas doutrinas. Ela era uma igreja viva e dinâmica, mas estava morta. Você conhece igrejas vivas e dinâmicas? Sem julgar. Mas tem igreja que você chega, né, o culto é uma coisa espetacular, o som, as músicas, a fumaça, oh Jesus, queima. É um espetáculo. Mas você vai olhar para as pessoas não estão naquele ritmo, naquela dinâmica. Você entende? Eu não estou julgando, eu estou olhando por nós. Aqui você nunca vai ver fumaça, vai? Alguém vai colocar fumaça aqui? Eu saio amanhã. Não, aqui não tem o faz de conta, tá claro? Nós podemos ser simples, nós podemos estar começando, nós podemos estar fazendo, às vezes, até podia fazer melhor, as pessoas poderiam fazer melhor que nós. Estamos fazendo do jeito que nós podemos. Dando tudo de nós, de coração, nós temos feito. Eu não estou dizendo que a gente está certo, a gente comete erros, tá bom? Mas esse tipo de faz de conta aqui não cola. Tá bom? Então, você nunca vai ter som alto aqui. Eu respeito os idosos. Não vai ter som alto. Vai ter o som do jeito que eu posso escutar. Vai ter som do jeito que eu posso entender o que está sendo cantado. Vai ter músicas sendo colocadas que eu possa ler e participar, que eu possa cantar. Eu luto com o pessoal do louvor assim, põe a música que o povo saiba cantar. Músicas congregacionais, para a gente participar, senão você fica lá, olhando o cantor cantando e você lá. Você entende? A comunhão tem que ser em todos os sentidos no culto. O que acontece aqui, gente, não é por acaso, tudo a gente conversa, acerta, e tem sido muito bom essa caminhada. Muito bem. A maioria dos seus membros não eram convertidos. Agora veja, o diabo nem precisava atacar a igreja, porque ela já estava entregue. O diabo não tinha trabalho naquela igreja. Um comentarista chamado Park, ele diz que há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um defunto. Você já foi em igreja que tem uma liturgia que... Já viu isso? Algumas igrejas antigas, reformadas, você entra, tem um cheiro de Jesus amado. Não tem vida. Você entende isso? Eu não estou criticando, cada um vai prestar contas diante de Deus do que está fazendo. Eu só estou dizendo o seguinte, que nós não podemos cair nesse erro de nós não sermos vivos, de nós não sermos, não sermos de aparência. E não estamos mortos, estamos vivos. Gente chegar aqui, brincar. Não mexe com as crianças estão vivas. Eu estou falando isso para vocês com todo amor e carinho. Claro, ela fez uma traquinagem, o pai e a mãe têm que corrigir. Mas deixa elas andar, deixa elas brincar, deixa elas rir, tem o tempo delas lá. Você entende? Uma igreja viva, nós estamos pulsando, nós estamos caminhando. Ontem nós tivemos um almoço, foi lá o conselho infantil, pré-adolescentes e o nosso arquiteto. Gente, que coisa espetacular. Foi ou não foi, gente? E o churrasco, como é que estava? E a farofa, então?
Gente, ontem eu passei no teste, eu fiz o churrasco, foi sensacional, não foi? Carne boa, tudo pode. É isso que eu digo para vocês, nós temos vida, tá bom, queridos? Não sermos sonolentos. Isso é terrível na caminhada da igreja, sabe? Fazer com ardor, fazer com amor aquilo que você faz. Jesus conhece o estado espiritual de cada um de nós, queridos. Não podemos esconder a nossa verdadeira condição espiritual dele. Muitas vezes nós podemos parecer espiritualmente vivos, mas, queridos, estamos mortos, estamos adoecendo por dentro. Nós podemos estar participando das atividades da igreja, nós podemos estar aparentando piedade, mas interiormente, espiritualmente, como que nós estamos? Naquela igreja as pessoas estavam mortas. Jesus disse, mortas. Versículo 2, acompanhe comigo. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus exorta a igreja a despertar. Desperta tu que dormes. Então, Jesus exorta a igreja a despertar e a fortalecer aquilo que ainda restava. Olha o que ele diz aqui, ó, no 2. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Então você está caminhando para a morte. Então, por favor, dá uma estancada nisso e fortalece isso, antes que você morra definitivamente. Ele diz mais: havia uma pequena chama viva naquela igreja, mas estava prestes a se apagar. Jesus chama a igreja a não se acomodar, mas a reavivar o que ainda estava vivo. Se nós um dia caminharmos para a acomodação, nós precisamos estar vigilantes, para que a gente não deixe que vá até a morte. Em nome de Jesus, se depender de mim, essa igreja nunca vai ter esse estado de torpor. Sabe, de estar caminhando para a morte e não fazer nada, não mudar isso. De repente, eu vou ter que deixar a igreja, vir outro pastor, para que vocês, sejam estimulados. Eu não sei, eu vou ficar velho, já estou ficando, já vou para os meus 70 anos, parece, corpinho de 71, estou firme. Queridos, nós precisamos estar atentos a isso. Quando eu sentir que a gente está se acomodando, que a gente está indo para esse estado de nos encaminhando para a morte, nós temos que reagir como igreja. Isso depende de cada um de nós. É a nossa ação, a ação de cada um de nós, para que o grupo, para que o todo não se perca, para que o todo não morra, tá bom? O que mais, queridos? Uma das coisas que adoece a igreja é o mundanismo. Vocês têm visto que eu tenho pregado muito aqui, batido firme sobre alguns pecados que as pessoas acham que nada a ver. Essas coisas são mundanas. Qual foi o problema da igreja romana? Lá no século IV, Constantino fez o seguinte: havia uma perseguição aos cristãos, e aí ele entendeu o seguinte, eu acho que ele entendeu assim: não posso que o inimigo me una ao inimigo. Porque o problema do imperador era o seu exército, e o exército romano estava já com muitos cristãos. Ele chamou e disse: olha, vocês podem se reunir, não precisam mais se esconder, vocês têm lugares públicos para se reunir. E aí a igreja, o cristianismo se tornou uma coisa da moda. Era onde o rei ia, onde as princesas iriam. Por que toda igreja tem um corredor no meio, você sabe ou não? Porque era onde as princesas, ao entrar, desfilavam. A gente não se dá conta disso, mas essa é a origem do corredor central, A gente precisa para dividir uma coluna do outro, mas... Muito bem, o que aconteceu no tempo de Constantino? Como era a religião da moda, as pessoas começaram a vir para a igreja porque era a igreja do imperador, você entende? De toda a família real. E aí o que aconteceu? Os sacerdotes passaram a ser pagos pelo Estado, que é a maior desgraça que existe quando a igreja se alia ao Estado. Eu quero pedir a vocês, nós nunca vamos nos aliar ao Estado. Nós vamos ajudar o Estado no que depende de nós e criticar, ou trazer a palavra do que precisa para o governo, para quem quer que seja. Está claro isso? Não?
Então se uniu Estado e igreja. Foi a maior desgraça. Aí sabe o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a trazer seus costumes, porque as pessoas iam para a igreja, não se convertiam, elas passavam a frequentar. Assim como tem muita gente que vem para a igreja só frequenta. Mas aí o que aconteceu? Eles começaram a trazer seus costumes pagãos para dentro da igreja. Muita coisa que você vê na igreja romana hoje é daquele tempo lá. Trouxeram muitos costumes que eles tinham do mundo para dentro da igreja. E o que aconteceu com a igreja? A igreja que subia assim para Jesus fez o quê? Se afastou do seu objetivo. Por isso que houve a reforma protestante. Tá certo? Muito bem. Então, o mundanismo, ele adoece a igreja. O pecado mata a vontade de nós buscarmos as coisas de Deus. Quando estamos no pecado, queridos, no começo, a gente tem uma tristeza, a gente tem dúvidas, a gente tem medo, mas vai se acostumando com o pecado e daí o que acontece? Cauteriza a mente e o coração das pessoas. Já não faz diferença se a pessoa está no pecado ou não está no pecado. E aí aquela famosa palavra, todo mundo faz. Não tem nada a ver. Já ouviu essa palavra? Essas palavras têm cheiro de enxofre e vêm do inferno. Nada a ver do diabo. Tem tudo a ver. Se eu estou na prática do pecado, eu tenho que deixar essa prática. Porque se eu sou membro de uma igreja, eu não só prejudico a igreja, a mim como a igreja. Está claro isso? Então, temos que viver em santidade, queridos. Há algo que precisa ser revivado em nossa igreja ou em nossa vida? Há algo em minha vida? Há alguma área da minha vida que eu preciso dizer, Jesus, toca a minha vida, eu preciso mudar aqui. Isso não é legal. Isso é um mau testemunho. Isso não é bom para a igreja. Você entendeu o que eu falei? Eu não estou aqui te julgando, não estou aqui falando, e tem que começar por mim isso, pela minha família, esposa, filhos. Há algo em minha vida que precisa ser reavivado? Que está morrendo, ou de repente que já morreu? Talvez a esperança, talvez o amor, essa paixão que a gente tem que ter pelo Evangelho, por Jesus. Versículo 3 diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Jesus exorta a igreja ao arrependimento. Jesus está lembrando aqui a igreja a importância de recordar o que as pessoas que eles tinham recebido, que tinham ouvido. Vamos pensar aqui o seguinte, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos dizer que nós estamos com dificuldade individualmente, com pecado ou como igreja. Nós precisamos lembrar do que nós já recebemos até agora. Tenta lembrar o que nós éramos há 2 anos e pouco atrás e o que nós somos hoje. Eu vejo claramente, nitidamente, o quanto Deus fez em nosso meio. Está fazendo e vai fazer. Na simplicidade, aqui ninguém canta de galo. Eu não ponho lá na frente, quer receber cura, venha, quer ficar grávida, venha. E está ficando, você percebeu, né? Eu não faço isso, queridos. E nós não devemos fazer isso. A ação é de Deus. Nós temos que obedecer a Deus e estarmos juntos como igreja. Então, nós precisamos lembrar o que Deus já fez nessa igreja. A igreja havia sido abençoada com a mensagem do Evangelho, mas havia se afastado da mensagem. E a única saída qual é, queridos? A única saída é o arrependimento. Não adianta eu estar na prática do pecado, conversar com Deus com o pecado e não me arrepender daquilo. Eu comecei um tempo de cuidar do meu corpo. Sabe qual foi a primeira oração? Eu falei, Deus me perdoe que eu fui negligente com a minha saúde. Confessei ao Senhor que eu fui negligente, confessei ao Senhor que eu não dei conta, que eu não tive respeito pela minha saúde. A primeira coisa, arrepende-te. Você tem algum problema, você está em pecado, arrependa-se e confesse a Deus. Ele vai te dar vitória. Você acha que Deus vai me dar vitória, Luiz Arnaldo? Já deu, cara, 9 quilos já. As orações. Ele quer muito que eu emagreça.
Que Deus te abençoe, querido. Continue orando por mim, tá bom? Muito bem, queridos. O que mais que temos aqui? Alguns membros estavam sonolentos e não mortos. Veja, sonolentos e ainda não haviam morrido. Há crentes que estão dormindo espiritualmente. Há pessoas que são acomodadas, indiferentes às coisas de Deus. Você sabe que às vezes eu estou pregando aqui e eu vejo, sabe que eu vejo todos vocês um por um. Sabe disso? Eu fico triste quando as pessoas conversam durante a pregação. Quando elas ficam mexendo no celular. Cara, eu fico 10 horas me preparando para pregar e você começa a mexer no celular na hora que eu estou pregando. Ou você vai lá fora buscar um copo de água. Pelo amor de Deus, a sede, agora aconteceu a tua sede? Não dá para esperar 20 minutos? Não está nem aí para as coisas de Deus. Se for bom, tudo bem, você termina a pregação, eu não faço, que eu não sou indelicado, né? Fala assim, você lembra que eu preguei? Eu já fiz isso, tá? 90% não lembra nem dos pontos, não lembra de nada, às vezes nem do texto. Então, sabe, você não valorizar as coisas de Deus, não entender o momento que você deve estar na presença de Deus, respeitar isso. As pessoas muitas vezes não têm apetite espiritual, não vigiam com as coisas espirituais. Devemos sempre, constantemente, estarmos ligados ao Evangelho do amor, da graça que recebemos de Deus. O arrependimento é uma prática contínua na vida cristã, um retorno constante à fonte de nossa vida espiritual. O arrependimento é necessário em nossas vidas. Se você pecou agora, você vai lá e pede perdão. Eu fui meio rude com a Dorcas, e aí estava trabalhando a pregação, Deus falou, vai lá e acerta. Vai lá e pede perdão. Arrependimento. Falei, Senhor, realmente estava errado, não fui legal com ela, preciso pedir perdão. Na verdade, não pedi perdão, eu te ofereci alguma coisa. Daí depois eu falei assim, me perdoa? Você falou assim. Aí eu dormi tranquilo. Arrependimento é necessário em todo o tempo da nossa vida individual e como cristãos, tá bom? E como igreja também, se nós estamos errando. Tá ok? Quarto, Jesus adverte a igreja sobre a negligência espiritual. Veja 3b, a parte segunda do versículo 3. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Negligência espiritual. A negligência tem consequências sérias em nossa vida. Jesus alerta para que essa igreja não despertasse, permanecesse vigilante, ele viria inesperadamente trazendo julgamento. Isso não é só naquele grande dia, é sempre em nossa vida. Você acha que muitas coisas que acontecem em nossa vida, acontecem na natureza, acontecem na vida cotidiana das pessoas, não é julgamento de Deus? Então, vou te falar uma coisa que espero que não te choque. O Rio Grande do Sul foi um dos alvos da ira de Deus. Porque eu olhava, cada dia não tinha saída. Cada dia aumentava a chuva. Então, estou dizendo que seja só disso, a natureza também buscou o lugar dela. Mas tem ira. Eu já disse para vocês, Rio Grande do Sul, a maioria da população tem alguma ligação com essas doutrinas aí doidas. Está claro? Nossa igreja tem 3 igrejas lá. Não prospera a igreja no Rio Grande do Sul. Você está entendendo? Você acha que Deus está se agradando com isso? Que vai ficar assim? E não é que ele está castigando, ele está tentando mudar a consciência das pessoas. Não, não é por aí. E às vezes é na dor que eu mudo, sim ou não? Às vezes no amor não adianta, às vezes eu estou lá, mas quando vem a dor eu digo, puxa, eu vacilei, eu errei. Muito bem, queridos, a maioria dos crentes estava contaminando as suas vestiduras naquela igreja. Essa imagem do ladrão, ele destaca a imprevisibilidade do retorno de Cristo. Quem é que sabe da volta de Cristo? Me ajudem. Quem sabe da volta de Cristo? Somente
uma pessoa, Deus, nem Cristo sabe. Então, essa imprevisibilidade, ela é, como é que diz assim? Ela tem um porquê. Vamos dizer que Jesus voltasse, dissesse, eu vou voltar 31 de dezembro de 2024. O que você ia fazer? Até o dia 1º de dezembro, você ia viver uma vida translocada, aprontando, não, deixa eu aproveitar tudo que eu preciso. Aí, quando entrava em dezembro, eu digo, agora eu sou santo. Ele não vai avisar a volta, ele vai vir imprevisivelmente. Quando você vir, pá, aconteceu. E aí você pode sair gritando, eu fiquei. Sinto muito. Está claro isso? Então, não seja negligente espiritualmente. Aqueles crentes que viviam naquela cidade, eles tinham uma vida moralmente frouxa. Você conhece pessoas que são moralmente frouxos? Conhece pessoas que dão valor ao prazer, dão valor às posses, dão valor ao dinheiro. Em primeiro lugar está todo o prazer que ele possa ter. Em primeiro lugar está quem? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu vou deixar de comer? Eu vou deixar de vestir? Eu vou deixar de ter onde morar? Não, queridos. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas as pessoas buscam tudo antes de Deus. Aí quando não dá certo, ai meu Deus, não dá certo. Ah, é? Deus é tão misericordioso que acolhe a nossa oração, né? Mas não seja apático espiritualmente. A volta de Cristo é certa, mas ninguém sabe a hora. Isso deve nos motivar a viver uma vida espiritual constante, evitando a negligência. 4º e 5º versículo diz assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Muito bem. Jesus faz promessas àqueles que são fiéis a Ele. Apesar da condição geral da igreja, havia alguns em Sardes que permaneceram fiéis. Deixa eu dizer uma coisa, toda igreja, vamos dar um exemplo aqui, a gente tem dificuldades com a igreja universal. Temos ou não temos? Só eu que tenho. Temos, não temos? Do jeitão deles. Você acredita que tem crentes salvos lá dentro ou não? Sim. Eu acredito. A igreja católica, não tem dificuldade com ela ou não? Você acredita que tem gente salva lá dentro? Sim. Que não crê em Maria, que não crê em santos? Eu conheço um monte de gente que é católica e não crê nessas coisas. Estão salvos ou não? Então, não é o que a gente acha, tá bom? É a relação das pessoas com Deus. Então, nós precisamos entender isso, que Jesus, Ele vai buscar sempre essa ligação conosco para que nós sejamos fiéis a Ele. Independente de nós estarmos. Nós podemos estar nessa igreja com a metade dela morta. Por favor, eu estou só elucubrando aqui, tá? Morta. Mas se a metade estiver firme, está salva, está com Jesus, há uma promessa sobre eles, independente de onde eles estão, tá bom? Muito bem, o que mais que a gente pode ter daqui? A promessa de Jesus e que aqueles que perseveraram na fé receberão vestes brancas, simbolizando o que? A pureza e a vitória. Eles terão seus nomes confirmados no livro da vida e serão reconhecidos diante de Deus. Jesus está dizendo, eu confessarei vocês diante de Deus e dos anjos. Está escrito no texto aí. Que mais, queridos? Havia alguns cristãos em Sardes que ainda eram leais de coração e mente a Cristo e que, portanto, formavam um remanescente fiel. Embora a fama de vigor da igreja fosse falsa, uns poucos eram verdadeiros. E Jesus adverte, esteja atento,
Fortaleça o que resta de bom em você, mesmo em meio à morte espiritual ao nosso redor. Podemos nos manter firmes. Há uma citação de John Stott que eu acho interessante, ele fala da igreja de Sardes agora, olha que interessante, ele diz assim, que alguns estudiosos sugerem que a ordenança de vigilância era particularmente apropriada para Sardes, uma vez que essa cidade quase inexpugnável havia sucumbido 2 vezes a ataques de surpresa que eu contei no começo lá de Ciro e de Antíoco. 6ª lição, queridos, versículo 6 e último, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus faz uma advertência, que a igreja deve ouvir o pastor João? Sim, mas Espírito Santo. Se você tiver uma revelação de Deus, se o Espírito Santo falar com você, vem falar comigo. Ele pode falar com qualquer um de nós aqui. Não é a minha vontade, é a vontade do Espírito Santo de Deus. Então nós, como igreja, temos que estar ouvindo, atentos ao que o Espírito está falando. Está claro isso, queridos? Então, a carta termina com um apelo à atenção e à obediência da igreja de Sardes. As palavras de Jesus à igreja em Sardes são também para nós hoje. Precisamos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo e responder em fé e ação. Só nos resta esperar que a igreja de Sardes tenha ouvido o Espírito. Mas se ela não viu, nós devemos ouvir. Provavelmente não viu, porque nós passamos lá, eu tinha até tirado umas fotos e não consegui trazer. Sardes é ruínas. Acabou. Não existe mais. Tá aí. Você veja que o que está escrito na Bíblia, acontece. Por exemplo, a Babilônia. Era uma das 7 maravilhas do mundo. Pastor Paulo, ela existe hoje? Como é que é o nome daquele maluco lá, Saddam Hussein? Ele tentou reconstruir, não conseguiu reconstruir Babilônia. É lugar de chacais. É morada de chacais. Então, essas igrejas morreram. Lembra que eu te mostrei de Pérgamo? Mostrei de Éfeso, mostramos de Esmirna, todas as igrejas não existem mais. Por causa do quê? Por causa da não fidelidade a Deus na sua caminhada. E Sardes acabou. Você já pensou daqui 30 anos essa igreja não existia mais? Misericórdia. Eu levando o túmulo e venho aqui. Queridos, nós temos que dar firme, essa igreja tem que ser pujante, ela tem que ser alegre, uma igreja que mexe com a cidade, que faz diferença, que faz missões. Está claro isso para você? Então, nós não queremos ser uma igreja que nem lá de Sardes. As necessidades do mundo são tão grandes que nós não podemos usar o luxo de mexer com a religião ou brincar com Deus. Precisamos ouvir o que o Espírito Santo está falando para nós como Beit Avot. Não devemos manchar nossas vestes, nem trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Você está numa igreja que o nosso objetivo é um. Qual que é? A primeira marca dessa igreja qual que é? Cristocêntrico. Aqui é Jesus quem manda. Está claro isso? Então, aqui ninguém se arvora a achar que é mais do que alguém. Aqui ninguém se arvora. Claro, cada um tem sua habilidade, tem o seu trabalho, vai fazer. Mas aqui o maior é Jesus. A luz que brilha, a estrela que brilha aqui é Jesus. E vai ser enquanto eu viver. Hoje que eu viver, vocês vão ficar aí, nossos filhos. Por isso que nós temos que preparar nossos filhos. Me dá, às vezes, uma paura. Sabe o que é paura? Um certo medo de saber como é que vai ser daqui 15 ou 20 anos essa igreja. Porque ela está caminhando bonito, não está? Está tudo certinho, tudo redondinho, vamos caminhando. Daqui 20 anos, 30 anos, não somos nós que estaremos aqui. São nossos filhos. Nós estamos preparando nossos filhos para isso? Para liderar essa igreja? Para estar à frente do povo de Deus? Então pense comigo, então cuida do seu filho, educa seu filho, sabe? Faz a obra que você tem que fazer no seu filho pelo Evangelho, tá certo?
seus netos da mesma forma, porque eles vão alegrar o teu coração. Eu fico pensando, já pensou o Ivan daqui 20 anos, o pastor da igreja? Cara, eu vou morrer a cada domingo. A Sara canta, eu já abro a boca, a Sula canta, eu já abro a boca. Então vejam, queridos, nós temos que pensar no futuro. E o Espírito está dando a direção para a nossa caminhada. Tá bom? Enquanto estivermos na ação do Espírito Santo, nós estamos bem. Ok? O pastor Messias disse que o reverendo João nos falava assim, a obra vai acontecer se nós não atrapalharmos. Então eu não quero ser um pastor que atrapalhe a obra de Deus. Mas precisamos estar unidos nisso, vocês nos ajudando em oração. Tá vendo? Cobrindo os líderes da igreja em oração. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Precisamos avaliar honestamente a nossa vida espiritual, individual e como igreja. Como está a nossa vida? Como nós temos caminhado? Nós estamos agradando a Deus ou não? E eu quero te fazer duas perguntas. Você está espiritualmente vivo ou morto? Não feche o filtro. Você espiritualmente responde para Deus, não para mim. Está vivo ou morto? Não, eu sei que a maioria vai dizer assim, eu estou vivo. Aí eu te faço uma segunda pergunta. Quais os sinais de que você está vivo? Você tem uma vida devocional? Você tem uma vida de oração? De leitura da palavra? Se você não tem, querido, você está próximo da morte. Está entendendo o que eu estou te falando? A minha vitalidade espiritual depende de como é o meu relacionamento com Deus. Não é o relacionamento comigo, com os líderes aqui da igreja. É com Deus. E essa igreja vai avançar, quanto mais relacionamento nós tivermos com Deus, mais ela vai avançar. Porque é Ele que está fazendo a obra, Ele está nos usando. Então, pense e mude, se for o caso. Há áreas em sua vida que precisam de um reavivamento? Precisamos, queridos, receber a exortação de Cristo, arrependendo-nos, fortalecendo-nos no que resta de vivo e viver vigilante, aguardando ansiosamente a sua volta. E eu quero olhar para você para encerrar. Você tem coragem de abrir a janela da sua casa, do seu apartamento, e olhar para o céu e dizer assim, Senhor, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Você tem coragem de fazer isso? Então passe a ter coragem de abrir a tua janela, olhar para o céu, Senhor, será que é hoje? Eu gostaria que o Senhor voltasse, porque você tem convicção clara no seu coração que você vai com Ele. Se você não tem convicção, não abra a janela. Eu tenho convicção, pela graça de Deus, de todo dia, eu não faço todo dia, mas de vez em quando eu faço, Senhor, será que hoje é o dia? Porque eu creio que eu estou preparado. Está claro? Eu sou homem pecador, eu cometo erros, eu passo por lutas, não sou diferente de nenhum de vocês. Mas uma coisa eu acho que eu tenho de bom. Eu me arrependo quando vejo que estou errado. O Espírito Santo fala comigo, olha, não foi legal isso. Muda isso. Está claro? Então eu espero que um dia todos nós como igreja possamos abrir a nossa janela e falar, Jesus, vem, estou te esperando. Maranata, vem Jesus. Eu quero subir com você. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Pai, como é bonita a tua palavra, Senhor. Eu fico extasiado com a tua palavra, Senhor, porque o que está escrito nela é para aquele tempo, para aquele povo, para aquela igreja, mas é para nós hoje, Senhor. E esse texto é tão rico, Senhor Deus, alertando a respeito do perigo, Pai, da apatia espiritual, da não vigilância, Senhor. Ó, meu Deus, que nunca possa acontecer conosco isso, e se acontecer, que nós possamos nos arrepender e fazer o que é devido, Pai, corrigir a nossa rota. Pai, inspira o teu povo, Senhor Deus, a ter uma vida devocional, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de leitura da tua palavra, a ter uma constância nos cultos, Pai. Ensina o teu povo a importância de nos unirmos como igreja, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, nesse intuito de nós sermos uma igreja unida, Senhor, vivendo em unidade,
para que o mundo creia no teu evangelho. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra e obrigado porque sabemos que o Senhor vai nos acompanhar em todo o tempo. O Senhor está conosco em todo o tempo e vai nos acompanhar depois de termos ouvido essa mensagem. E que o Senhor nos ajude a promover mudança em nossas vidas. Tira toda a apatia. Tira, Senhor Deus, faz de conta que muitas vezes nós queremos passar, que somos crentes, que somos especiais, mas por dentro estamos mortos. Nos ajude, Pai, a sermos verdadeiros na nossa vida espiritual e no nosso amor para com o Senhor. E queremos, de peito aberto, poder dizer, Senhor Jesus, venha. Eu estou esperando o Senhor, estou preparado, pode vir, Jesus. Maranata, vem, Senhor. Pai, que essa igreja seja uma igreja que acredite na eternidade e que acredite que as nossas obras influenciam a nossa caminhada para lá. Somos salvos por Jesus, mas necessitamos das boas obras que Ele já deixou preparado para cada um de nós, Senhor. Não creio numa igreja que não faça aquilo que o Senhor quer, que nós possamos fazer as obras que o Senhor já determinou para nós. Nos dá uma semana abençoada, um domingo abençoado, um almoço abençoado, e que nós possamos levar essa mensagem, lembrar o que nós conversamos aqui, não nos esquecemos ali na escada, no elevador, que o inimigo não roube essa palavra de nós, Senhor. Que nós fiquemos firmes naquilo que nós ouvimos. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu vou impetrar a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre os seus ouvidos, para que você esteja atento a ouvir a sua doce voz. Sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.